A paz do Senhor. Nessa mensagem de fé e vitória e vida para você, eu quero relatar um fato declarado nas Escrituras Sagradas que aconteceu na vida de Jesus Cristo, na vida de uma viúva. E o sentimento de Jesus Cristo que motivou ele a agir e abençoar aquela viúva é o mesmo sentimento de Jesus referente à sua vida neste momento. E eu quero que você abra o seu coração, tome posse desta palavra, creia nela e libere ela pela fé, e o Senhor será contigo, te abençoará, mudará a sua circunstância, e você verá a ação de Deus e o poder de Deus sendo expresso na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse fato se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 em diante, que diz assim: E aconteceu poucos dias depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos os se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém. A palavra nos declara que Jesus, na sua caminhada, na sua jornada, ensinando, pregando o evangelho do reino, fazendo curas, libertando vidas e manifestando a glória e a presença de Deus, ele estava chegando numa pequena cidade chamada Naim. E quando ele estava adentrando as portas daquela cidade, vinha saindo um grupo de pessoas ali chorando, se lamentando, quebrantado, porque um jovem estava para ser sepultado. E ele era filho único da sua mãe, que já era viúva, que há um tempo atrás já havia sepultado o seu marido, agora estava sepultando o seu filho. E naquela época, uma viúva, ela sofria dificuldade, ela sofria de adversidade, porque a sociedade não era como era hoje. Não existia hoje um seguro social, não existia hoje uma fonte de renda para o sustento. O sustento dela viria do seu filho, que cuidaria no final da vida dela. E quando o Senhor Jesus Cristo viu aquela mulher, ele olhou para ela e foi movido de íntima compaixão. Íntima compaixão, se você pesquisar no grego, vem espledizomai, uma palavra bem difícil, que vem de splen, que significa baço, intestino, que é uma palavra que significa ser movido de ansiedade nas entranhas por alguém. Ser movido de compaixão interior por algo, ser participante do sofrimento e da dor de outro interiormente. Foi esse o sentimento de Jesus pelaquela. Ele olhou para ela, ele sentiu o que ela estava sentindo, ele participou daquilo que estava acontecendo na vida dela naquele momento. E a compaixão revelou o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia para com aquela mulher. E ele olhou para ela e liberou uma palavra de vida, uma palavra de vitória, uma palavra de restauração e de renovação e de fortalecimento. Não chores. Ela ouviu a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela recebeu a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela recebeu o consolo do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus estava ali presente. E agora Jesus, ele toca no esquife, e aquelas pessoas que levavam pararam. E Jesus disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Ele tem poder sobre a morte e sobre todas as coisas, é o Filho de Deus. Quando ele olhou para aquela mulher, ele se moveu de íntima compaixão, se aproximou dela, liberou uma palavra na vida dela: Não chores. Ela recebeu aquela palavra. E eu creio que aquela palavra entrou em seu coração e ela creu, porque ela percebeu que ali estava o Filho de Deus, ali estava a salvação, a libertação e a nova história da vida dela e do seu filho que ela ia sepultar. Ele estendeu as mãos e tocou.
e ordenou o jovem, eu te digo, levanta-te. E aquele jovem se levantou, a vida retornou novamente, ele foi ressuscitado. O que levou ele à morte, seja lá o que for, naquele momento desapareceu e a vida tornou novamente. O sorriso brilhou no seu rosto e ele começou a falar, a dialogar com a sua mãe. E ele, Jesus, entregou aquele jovem à mãe dele, consolando-a, restaurando-a, restituindo ela aquilo que ela havia perdido e trazendo novamente a paz, a harmonia e a felicidade e a bênção no lar e na vida daquela viúva. Aí nós lemos que de todos que estavam em volta apoderou-se um temor, uma admiração, uma reverência e começaram a glorificar a Deus, porque as pessoas que estavam ali estavam vendo o sofrimento daquela mulher, estavam vendo a luta, a adversidade que ela estava passando e sabia que o futuro dela ia ser difícil. Mas eles viram o poder de Jesus Cristo sendo manifestado, eles viram a glória de Deus sendo expressa, eles viram a ação de Deus por intermédio de Jesus Cristo naquela vida e se apoderaram do temor e glorificaram a Deus e começaram a declarar: um grande profeta se levantou entre nós. O que é o profeta? É alguém que fala por alguém, é alguém que libera a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, Jesus é Deus falando conosco, Deus se revelando conosco, Deus agindo em nosso favor e por nosso intermédio. E foram mais além. Deus visitou o seu povo. Deus vai estar conosco. Deus está conosco porque só Deus tem o poder de ressuscitar os mortos e dar vida. E Jesus é o Filho de Deus. Deus conosco. É o verbo que se fez carne. E aquela fama correu em toda a região e todos se admiravam. E olha que interessante. Os amigos daquela mulher, os familiares daquela mulher, a única coisa que podiam fazer é ajudar aquela mulher a levar o problema dela até o cemitério, que o seu filho estava morto. E não podiam fazer nada. Mas Jesus, ele pode fazer o que ninguém pode fazer: restaurar, restituir, renovar e trazer coisas novas, coisas plenas, abundantes, uma nova vida, uma nova experiência e manifestação de poder. E Jesus está olhando para você agora, se movido de íntima compaixão. Ele está usando esta palavra para falar ao teu coração: não chores, não se lamente, não decai o teu semblante, mas levanta-te, creia na palavra de Deus, tome posse das minhas promessas, tome posse da comunhão do Espírito Santo e do poder do sangue de Jesus Cristo, e deixe o Senhor tocar, deixe o Senhor estender as mãos, deixe as mãos do Senhor trabalhar em seu favor através do exercício da sua fé e da tua comunhão, e ele vai mover, ele vai agir, ele vai liberar a palavra de autoridade, de bênção, de vitória. Aquilo que está morto vai voltar à vida, aquilo que está caído vai se levantar, aquilo que está destruído vai ser restaurado, e você verá a glória de Deus na tua vida, e todos se alegrarão, se regozijarão contigo, exaltarão o Senhor e falarão: verdadeiramente o Senhor está conosco, o Senhor visitou esta vida, e o Senhor tem operado grandes maravilhas na vida dele e dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Crestos isso? Toma posse desta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele quer fazer e realizar. E olhando nós na palavra sobre esse sentimento de Jesus Cristo, nós podemos ver que esse sentimento inspirou Jesus várias ações. Por exemplo, Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, se você quiser acompanhar na palavra, isso vai te inspirar para fortalecer a tua fé e motivar a sua ação. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículo 35 diz: percorria Jesus todas as cidades, aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros à sua seara. Jesus realizando a obra dele, o ministério, o exercício da obra que ele veio realizar e consumar na terra, ele viu uma grande multidão. E ele foi movido de grande compaixão pelaquela multidão e declarou ao povo: ore, clame ao Senhor, a seara é grande e são poucos os ceifeiros, para que Deus envie ceifeiros a esta seara. Quer dizer, homens, mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, que preguem a palavra de Deus, que testifiquem do Senhor Jesus Cristo, sejam vasos do Senhor Jesus Cristo, para levar a salvação, a cura, a vida, a palavra de Deus e a bênção de Deus nos quatro cantos da terra. A grande compaixão de Jesus inspira nós orarmos para ver o reino de Deus sendo realizado sobre a face da terra. Mateus, capítulo de número 14, nos diz também um fato sobre a compaixão de Jesus Cristo. Mateus 14,
Você pode ver versículo 14, diz assim: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. A enfermidade, a doença, a aflição do corpo, quando é levado à presença de Jesus, quando é colocado diante do Senhor, ele olha e é movido de íntima compaixão e libera o poder da cura, o poder da saúde, o poder da restauração. Creia no nome do Senhor Jesus Cristo, creia no poder da palavra de Deus. Ele tem compaixão da sua vida, ele se compadece do seu sofrimento, ele se compadece da sua dor e ele tem o poder de curar. E como missionário do Senhor Jesus Cristo, eu declaro sobre a sua vida, receba a sua cura, a sua bênção e a saúde em nome de Jesus Cristo. Nós podemos ver também no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 15, versículo de número 32, Jesus, ele fez ali grandes milagres, maravilhas, cegos enxergou, surdos ouviu, coxos saltaram e pularam, e Jesus, alegre realizando da sua obra, mas ele olha assim, diz assim, versículo 32, e Jesus, chamando seus discípulos, diz: tenho compaixão da multidão, porque ele já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-lo em jejum para que não desfaleça no caminho. Jesus se compadece das tuas necessidades. Jesus se compadece das privações que você está passando. Ele tem compaixão da sua vida. Vá ao encontro dele, busque a ele, se coloque diante dele. Ele vai liberar a palavra de bênção e de vitória. Ele vai tocar e estender as mãos e ele vai suprir as suas necessidades. Ele vai enviar recursos do norte, do sul, do leste, do oeste. O Espírito de Deus trabalhará em seu favor e você viverá tempos de abundância, suprimento e de provisão em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele se compadece da sua vida. Ele age com compaixão e amor porque ele é o nosso Salvador. Ele é Deus conosco, ele é o nosso Redentor que vem revelar a glória de Deus na face da terra. Nós podemos ver no Evangelho também de Mateus, no capítulo de número 20, nos diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo de número 20, fala sobre 2 cegos. A história começa no versículo 29 até o versículo 34. Mas eu li o versículo 34, diz assim: então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram e eles o seguiram. Aqueles homens precisavam de visão. Eles não tinham visão. Jesus se compadece da sua vida. Você precisa ter visão espiritual. Você precisa ter visão da grandeza da palavra de Deus. Ter visão da grandeza do plano e propósito de Deus na sua vida. Jesus se compadece da tua ausência de visão, da tua visão limitada. Mas se você clamar, ele vai tocar. Ele vai abrir os teus olhos espirituais. Ele vai te dar visão das grandezas, das maravilhas, da glória e da majestade de Deus e do plano de Deus na sua vida. E você vai seguir, caminhar, desfrutando da realidade gloriosa e preciosa que Deus tem para a sua vida, por intermédio de Jesus Cristo. Nesta palavra está sendo liberada. Ele se compadece de ti, ele é movido de íntima compaixão por cada um de nós. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 41, tem uma outra ação de Jesus, onde nos diz assim: e Jesus, movido de grande compaixão, Evangelho de Marcos 1,41, grande compaixão, estendeu a mão e tocou-lhe e disse-lhe: quero ser limpo. É a história de um leproso que se aproxima de Jesus, sua vida destruída por causa da lepra, separada da sua família, separada da convivência social por causa da lepra, mas ele foi aos pés de Jesus, clamou ao Senhor Jesus, que falou: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Jesus, movido de grande compaixão, olhou para aquele homem e falou: eu quero ser limpo, e ele foi limpo e purificado daquela lepra, foi restaurado. Pode ser que você não tenha lepra, mas o pecado, o vício tem te destruído, tem te separado da família, tem destruído a sua convivência social, e hoje você está vivendo um tempo difícil de miséria, mas creia no Senhor Jesus Cristo, corra aos pés do Senhor Jesus Cristo, creia nele e peça: Senhor, se quiseres, pode me libertar, me transformar, mudar a minha vida. E ele, movido de grande compaixão, como ele está neste momento pela sua vida, ele vai dizer: quero ser limpo, quero ser libertado, quero ser renovado, quero, levanta-te e ande em minha presença, e você vai ser perdoado dos seus pecados, libertado dos seus vícios, transformado a sua vida, cheio do Espírito Santo, e viverá o melhor de Deus com a sua família, com os seus, e terá uma nova convivência na sociedade. Todos verão em tua vida a grandeza, a obra e a bênção que é o Evangelho de Jesus Cristo revelado a nós.
Você está vendo, meu caro amigo, como é glorioso e precioso o Evangelho de Jesus Cristo, a revelação do sentimento e do amor de Deus por cada um de nós através de Jesus Cristo? E eu quero aqui dizer no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, sobre uma parábola muito conhecida, a parábola do bom samaritano. E Jesus mostrou que o mesmo sentimento que ele teve, nós também temos que ter, exercer, e ele nos capacita a ter um sentimento. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a parábola do versículo 25 ao versículo de número 37. Mas ele só é o versículo do samaritano, então 33 diz: mas o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicou azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Quem anda com Jesus, quem tem Jesus, vai ter esse sentimento. E aos necessitados, aqueles que estão sofrendo, padecendo, que estão em nossa volta, nós teremos compaixão, receberemos compaixão e capacitação de Deus para estender as mãos, para ajudar, para restaurar, levantar, motivar vida, a viver a história, a ser uma nova criatura, nascer de novo pelo poder do Evangelho e ser participante das promessas e da bênção de Deus revelada no Evangelho. Nós somos os bons samaritanos desta era, porque Jesus Cristo está em nós, e se Jesus Cristo está em nós, e Ele quer realizar as mesmas obras que Ele fez no passado, nos capacitando pelo seu Espírito Santo. Você quer ver? Filipenses, capítulo de número 2, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, nos ensina a seguinte palavra: portanto, versículo 1, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Que bênção, que maravilha, somos capacitados, ungidos, inspirados pelo Espírito Santo para fazer e realizar estas obras, para ver vidas sendo abençoadas, transformadas, cheias do Espírito Santo e vivendo uma nova vida. As tuas mãos podem levar a cura, os teus lábios podem levar a palavra ungida do Espírito Santo, a tua oração pode trazer a manifestação do poder de Deus sobre aqueles que são carentes. Se coloque nas mãos do Senhor, seja um vaso, um instrumento nas mãos de Deus para levar esta grandeza gloriosa e maravilhosa que é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus quer fazer e realizar estas mesmas obras. E para terminar essa palavra de fé e de vitória, voltando lá onde nós lemos, para iniciar, que é o capítulo 7, nos diz que Jesus foi movido de compaixão, se aproximou daquela mulher e liberou uma palavra: não chores, tocou no esquife, liberou uma palavra de autoridade: jovem, levanta-te. O jovem levantou e falou, e ele o entregou à sua mãe, e a sua mãe o recebeu, e todos que estavam em volta, veio o temor, glorificaram a Deus e disseram: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Com esta palavra, nós aprendemos o quê? Que Jesus se compadece das nossas vidas, o amor de Deus é revelado, que Ele se compadece das nossas necessidades, Ele se compadece dos nossos pecados, Ele se compadece das nossas adversidades, da nossa falta de visão, Ele se compadece de todas as áreas das nossas vidas que estamos vivendo e que estamos sendo afligidos e sofrendo por causa de consequências de erros, pecados e falhas e da morte, porque o pecado trouxe a morte, mas a vida eterna e o dom gratuito veio por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo está usando esse vídeo para falar contigo: eu me compadeço da sua vida, eu tenho sido movido de íntima compaixão por ti, e você tem sentido essa compaixão. Então abra o teu coração, receba o Senhor Jesus Cristo em tua vida, creia no Evangelho, Ele vai tocar em ti, Ele vai tocar no problema com a mão forte e poderosa que Ele tem como todo o poder nos céus e na terra, e vai transformar, vai libertar, vai quebrar todo o mal, vai disparar
desfazer toda a obra do inferno e vai trazer uma nova vida, vai trazer a paz, vai trazer a alegria, vai trazer a salvação, a libertação, um novo tempo, uma nova história, um novo cântico em tua boca, uma nova celebração, uma nova vida, e todos vão se admirar, se regozijar e ser participante do teu testemunho, e verão, louvarão e glorificarão a Deus na tua vida, como diz o salmista: vinde e vede as obras que o Senhor tem operado para comigo. Que esse seja o testemunho em sua vida. E como missionário do Senhor Jesus Cristo, eu declaro neste momento, no final desta palavra, que o Senhor toque na tua vida neste momento, que o Senhor toque nesta enfermidade neste momento, que o Senhor toque nesta visão neste momento, que o Senhor te toque aonde quer que você esteja, com a mão forte e poderosa, te levante, te restaure, te restitua e comece a declarar sobre a sua vida palavras de bênção, de vitória, de autoridade, e que você possa viver uma nova história na presença de Deus, servindo o Senhor com alegria, júbilo e regozijo, sendo uma testemunha revestida do Espírito Santo, do poder, da virtude e da realidade que é o Evangelho do Filho do Deus bendito, que ressuscitou e está nas regiões celestiais e que opera através da palavra e do seu Espírito Santo, revelando a sua compaixão, o seu amor e misericórdia para conosco. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, receba esta bênção, tome posse da vitória e viva uma nova história, e que todos possam dizer: Deus visitou esta vida, Deus visitou este lar, Deus visitou esta família, Deus visitou esta casa e fez coisas grandes, gloriosas e preciosas, e manifestou a sua salvação sobre esse lugar. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.